João é um exilado em Patmos, um homem na casa dos 60 cujos ossos mostram o cansaço da prisão, mas cuja mente arde em visões. Ele escreve conforme vê, registrando o que o Espírito revela sobre o céu e a história. O Cordeiro aparece não como um guerreiro conquistador, mas como o que foi morto, radiante com cicatrizes transformadas em glória. Esta figura encarna a morte sacrificial e o governo triunfante, centro do culto celestial. Nesse primeiro momento, João diz que é arrebatado pelo Espírito e vê uma porta aberta no céu. Da praia solitária, a visão o eleva acima da ilha para um tribunal sagrado onde o tempo parece suspenso e o juízo e o louvor se encontram. À medida que a visão se abre, João descreve um trono ao centro com alguém assentado nele. Ao redor do trono há um arco-íris como uma esmeralda, e do trono vêm relâmpagos e vozes como o trovão. Essa imagem anuncia autoridade divina e presença cósmica. Então João vê 24 anciãos sentados ao redor do trono, vestidos de branco e usando coroas douradas. Diante do trono estão 7 lâmpadas acesas, que representam os 7 Espíritos de Deus. As vestes brancas e as coroas dos anciãos sinalizam pureza e honra diante do governo divino. Enquanto a cena continua, João vê 4 seres viventes ao redor do trono, cada um diferente, como um leão, como um boi, com um rosto humano e como uma águia voadora. Eles estão cheios de olhos e não cessam de adorar. Esses seres simbolizam o louvor variado da criação e sua atenção perpétua a Deus. Nesse mesmo lugar, os 4 seres viventes e os anciãos se prostram e adoram, dizendo continuamente: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Seu cântico é tanto linguagem de tribunal quanto confissão cósmica, declarando a santidade e o domínio eterno de Deus a todo canto da realidade. Enquanto João observa, um anjo poderoso proclama em alta voz perguntando quem é digno de abrir o pergaminho selado com 7 selos. O pergaminho selado representa o desdobrar do plano decisivo de Deus para a história. A pergunta faz o tribunal silenciar em expectativa e juízo. Mas antes que a pergunta seja respondida, João registra que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é considerado digno de abrir o pergaminho ou de olhá-lo. Esse silêncio revela a gravidade dos propósitos divinos. Nenhum poder, exceto um, pode executar os decretos finais de Deus. Então João diz que chorou muito porque ninguém foi considerado digno. Suas lágrimas mostram a resposta humana ao mistério divino e a esperança adiada. A ausência de alguém digno traz a ameaça do desespero até que a redenção se manifeste. Mas então um dos anciãos diz: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Esse ancião aponta para a esperança enraizada nas promessas da aliança, lembrando a João que o plano redentor de Deus está ligado à linhagem de Davi e à imagem do leão vitorioso. Nesse mesmo momento a visão muda. João vê um cordeiro em pé como que morto, no centro do trono. O cordeiro traz as marcas da morte e ainda vive, um paradoxo de sacrifício e soberania. Essa figura é a única que pode abrir o pergaminho porque a morte do cordeiro comprou o direito de redimir a história. Então o cordeiro se aproxima e toma o pergaminho da mão direita daquele que está no trono. Essa ação é o ponto decisivo. Aquele que carregou as feridas agora detém a autoridade para abrir o futuro. A sala do tribunal irrompe em reconhecimento da dignidade. Quando o cordeiro toma o pergaminho, anjos, anciãos e toda a criatura entoam um cântico novo declarando: Tu és digno de tomar o pergaminho e abrir seus selos, porque foste morto e pelo teu sangue resgataste pessoas. Esse cântico explica por que o cordeiro é digno. Pelo amor sacrificial a obra da redenção é consumada. Imediatamente o coro nomeia quem é redimido: pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A visão insiste que a obra do Cordeiro é universal e covenantal.
ela cumpre promessas a Israel e alcança as nações, reunindo um povo para Deus de cada canto. À medida que a liturgia cresce, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar se junta em grande multidão, cantando bênção, honra, glória e poder ao que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. A visão mostra a adoração como resposta à redenção revelada. Então os anciãos se prostram diante do Cordeiro e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno. Seu ato de depositar as coroas é simbólico. Honras e distinções terrenas são devolvidas a Deus por meio do Cordeiro, que sozinho é soberano e fonte da verdadeira realeza. Por fim, João ouve a doxologia de adoração e compreende a afirmação da visão: a verdadeira autoridade repousa naquele que é ao mesmo tempo juiz justo e sacrifício redentor. O pergaminho pode ser aberto porque o Cordeiro pagou o preço, a história seguirá sob sua autoridade rumo à consumação. Quando a visão termina, João fica encarregado de registrar o que viu. Sua comissão não é apenas maravilhar-se, mas advertir e encorajar as igrejas. Ele escreve para que a igreja lembre quem reina e em que base o juízo final e a redenção se desenrolam. Além disso, João escreve essa visão para crentes em dificuldade que enfrentam perseguição. Ele quer que saibam que, apesar das provações terrenas, a autoridade última pertence a Deus e ao Cordeiro que redime. A visão do trono reestrutura o sofrimento dentro da certeza do governo divino e da vindicação final. Por fim, a visão ensina que a adoração celestial não é ornamental, mas reveladora. Os cânticos e títulos aplicados a Deus e ao Cordeiro revelam identidade, propósito e os meios da salvação. A adoração no céu explica quem Deus é e o que ele fez na história. Quando a visão se encerra, a sala do trono continua em louvor incessante e João fica com a certeza de que a história do mundo pertence àquele que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. O pergaminho se abrirá a seu tempo sob a autoridade do Cordeiro. Portanto, João registra a visão por escrito para que as igrejas lembrem quem governa a história e por que a esperança perdura. Seu registro é pastoral e profético, chama as comunidades à fidelidade sob o reinado do Cordeiro e à espera paciente da restauração final. Assim, a visão deixa ao espectador duas verdades ligadas: a santidade e a justiça de Deus ficam ao lado de sua misericórdia e obra redentora. O trono declara juízo, o Cordeiro declara salvação, juntos moldam o caminho da história rumo a uma criação renovada. A visão dos capítulos 4 e 5 ensina que a autoridade última pertence a Deus e ao Cordeiro que consumou a redenção pela morte sacrificial. A adoração revela identidade e missão: Deus reina e o Cordeiro redime as nações. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.